Olá, pessoal! Oi, oi, oi! Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa ao vivo do nosso Sexo, Amor e Família. Tava meio sumidinha, mas é porque eu tava trabalhando pra caramba. Me falem aí, caravana, de onde vocês são, quem tá chegando, caravana, de onde vocês são. Vão me contando aí pra eu saber de onde que tá vindo a galera. De onde vocês são, manda aí, caravana de Presidente Prudente, caravana de São Paulo, caravana do Recife, caravana de Pernambuco, de onde vocês são? Vão me dizendo, gente. Vamos lá, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos entrar, se acheguem. Gente, vamos lá, ó, o tema de hoje é justamente para falar um pouquinho mais sobre essa questão que muita gente veio me perguntar e pedir, Maísa, fala sobre o discurso do fulano, tarará. Gente, não vou vir aqui falar sobre isso especificamente, mas eu quero convidar vocês, e os dados que eu vou trazer para vocês é justamente para fazer vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que tá todo mundo muito assustado, tá todo mundo com muito medo, tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito em pânico, né? Tá todo mundo muito desesperado, desnorteado, consumindo uma quantidade de notícias aí por dia absurdas e desnecessárias, né? Esse consumo excessivo de notícias externas, por mais que seja uma coisa que sim, eu entendo que o coronavírus ele impacta na nossa vida e vai impactar por um tempo, esse consumo excessivo de notícias não vai te ajudar, não vai te trazer para a realidade, pelo contrário, acaba sendo uma fuga da tua própria realidade, né? Então é mais fácil eu consumir, ficar consumindo e saber qual foi o último discurso do fulano, qual foi a nova medida para a economia, do que eu olhar para a minha realidade, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que me acompanham aqui, se eu for pegar, acredito que não trabalha com política, acredito que não tem nenhum cargo público. É claro que faz parte da democracia a gente se manifestar, mas espera lá, cuidado com excessos, cuidado com esses excessos. A gente tem que estar atento às nossas circunstâncias, à nossa realidade, para poder agir localmente pensando no global, concordam? Bom, e nesse agir localmente pensando no global, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a minha experiência. E inclusive que quando eu cheguei em uma etapa dessa minha experiência do agir no local, eu fui buscar alguns dados, justamente porque eu me peguei em algumas situações de passar informações para pessoas queridas que me deixaram desconfortáveis, e eu vou passar isso para vocês. Bom, quando nós médicos, a gente vai tendo ciência, né, do quadro clínico, ciência das gravidades, ciência de, isso aqui acomete tal pessoa, o primeiro passo, é claro, e o primeiro passo que você deve ter tido também na sua casa é de pensar primeiro nos seus familiares, nos seus amigos, e foi o que eu fiz. Eu fui comunicar um pouquinho do que eu sabia e de prevenção e de medidas e de cuidados para os meus familiares e amigos. Até aí, tudo bem, né? Eu não tive nenhum desconforto assim maior quando eu digo desconforto no sentido de levar a mensagem para essas pessoas. Por quê? Os meus amigos, os meus familiares, se eu for pensar, não tem nenhum que hoje depende muito assim por exemplo, da ajuda do governo, né? De um Bolsa Família. Dentro da minha família, a pessoa que eu mais amo e que tem uma condição socioeconômica mais difícil é a Ritinha, que trabalha lá em casa, mas a Ritinha está aposentada e continua trabalhando lá em casa, então ela já recebe uma aposentadoria e meus pais iam continuar pagando para ela mesmo sem que ela viesse. Ela faz parte do grupo de risco, assim como os meus pais, né? Então eles já têm mais de 60 anos, então é claro que a gente fica um pouco preocupado, mas passo ali o que eu tenho que passar e pronto. Agora, uma situação que me deixou um pouco desconfortável foi quando eu fui tentar transmitir o que precisava e o que vinha sendo dito, por exemplo, para uma pessoa muito querida que trabalha aqui em casa, por exemplo, o Damião. Damião é o cara que limpa a piscina aqui, ele é um querido, uma pessoa queridíssima, e ele limpa a piscina aqui de casa. E eu fui passar para ele algumas recomendações. Para vocês terem uma ideia, a princípio, o que eu tinha pensado e conversado com o Diego foi assim, amor, acho que é melhor a gente deixar o Damião por um tempo sem vir e nós mesmos
cuidamos da piscina. Acabou que o Diego esqueceu de passar o recado pro Damião e quando a gente viu, o Damião já estava aqui cuidando da piscina. E graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente esqueceu de passar esse recado pro Damião. Porque depois eu fui pensar com mais calma, né? E tentando utilizar um pouco mais de sabedoria. E olha só que situação delicada. Imagina se todo mundo, o Damião trabalha com piscinas, imagina se todo mundo resolve limpar a própria piscina. De que Damião ia sobreviver? Não é verdade? E aí, quando eu fui passar isso pra ele, eu falei, opa, pera lá, Damião, você continua, né? Você continua. E aí, eu passei algumas recomendações pra ele. Opa, babei. Algumas recomendações pra ele. Gotículas, gente. Gotículas, tenham cuidado, viu? 2 metros de distância. Passei pra ele algumas recomendações para assim que ele chegasse em casa, né, para que a gente pudesse ter o máximo possível de cuidado aí com a presença dele. Assim como também passei algumas recomendações para a Rafa, que ficou um tempo afastada aqui de casa, né, que é a faxineira daqui de casa, que nos ajuda aqui, a funcionária que nos ajuda com a organização, com a limpeza. Ela ficou um tempo sem vir, mas depois eu fui tomando consciência daquilo. Eu falei, caraca, se ela ficar muito tempo sem vir, o negócio vai começar a pegar, né? E aí depois vai passar o período dela de férias. E aí, como que a gente vai fazer? E aí, falei, Rafa, vem. E passei para ela todas as medidas de cuidado a serem tomadas, né? As medidas de higiene, de precaução. Por quê? Foi conversando com o Damião que eu comecei minha ficha, uma segunda fichinha. Eu falo que são várias fichas que vão caindo, uma atrás da outra. A grande ficha vai cair num dia e depois outras fichinhas vão caindo, né? Períodos de pandemia são períodos dinâmicos, em que a gente tem mudanças, não só na realidade ao nosso redor, mas internas também, né? Na nossa cabecinha, mudanças espirituais, que vão também acontecendo ao longo do processo. E aí, passando e conversando com o Damião, uma das coisas que eu me peguei foi quando eu ia falar pra ele ficar em casa, eu falei, eita, como que eu vou falar pro Damião ficar em casa? O Damião trabalha com piscinas, como que ele vai ficar em casa? Ele vai ficar sem ganhar? E aí aproveitei para perguntar, Damião, você mora com quem? Né, para poder saber como que eu podia ajudar ele a orientar também ali no contexto familiar. Mas eu moro com minha mãe, moro com meu pai. E eu falei, que idade tem seus pais? Ele falou a idade dos pais dele e o pai dele era idoso. Eu falei, e eles têm ficado em casa? Não, mas meu pai tem trabalhado. Ele trabalha com o quê, Damião? Ele trabalha em construção civil. O que ele faz, Damião? Ele é servente de pedreiro. Imagina se eu vou ter a cara de pau de chegar pro Damião e falar assim, Damião, então, cara, fala pro seu pai ficar em casa, fala pra ele que não pode sair de casa, não. Com que, pensando que talvez várias pessoas que trabalham ali com o Damião não tenham pensado como eu e talvez tenham mandado o Damião embora. Com que eles vão comer? Né? E aí entra um outro conhecimento que eu venho tendo, porque vocês sabem que eu estou atendendo as pessoas de baixa renda gratuitamente. E alguns dos meus pacientes trabalham na parte de assistência social. Ou seja, lá no cara a cara mesmo de quando faltam as coisas, de quando falta cesta básica, né? Ou seja, com a população mais vulnerável. E não tem cesta básica para todo mundo. Né? Maísa, mas o governo tem que dar. Eu não vou entrar em assunto de política aqui, tá? A gente vai conversar sobre outras coisas e eu quero trazer alguns índices e algumas reflexões em saúde para que vocês possam entender o que eu vou dizer. Vamos supor que, ok, na melhor das hipóteses, o senhorzinho lá, o pai do piscineiro, ele vai ficar em casa e vai receber cesta básica. Como vocês acham que vai ficar a cabeça desse senhor que sai todos os dias para trabalhar? Se a gente for pegar até a profissão dos pedreiros na construção civil, o índice de alcoolismo nessas pessoas é bem alto. Né? Imagina ele que tinha o costume de todos os dias sair para trabalhar, chegar em casa, tomava uma pinga. Não tô falando que é a realidade, tá? Isso é uma hipótese, pelo amor de Deus, eu nem conheço o pai dele. É uma hipótese pensando em prevalência na realidade dessa população que eu conheço. Imagina ele chegando em casa, tomando uma pinguinha, lando lá, mas aí não tá ganhando, não tá recebendo, começa a ficar agoniado, e aí começa a beber mais pinga, né? Porque ele começa, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí começa a beber mais pinga, mais pinga, mais pinga. A mãe, gente, tudo isso são hipóteses, tá? Então imagina a mãe, a esposa dele lá, a mãe do piscineiro, a esposa do senhorzinho, que é o servente de pedreiro, vai começar a ficar muito brava, vai começar a ficar muito irritada, como assim? Vocês concordam que isso vai começar a aumentar as brigas dentro de casa? E o risco, gente, isso é fato. O risco, por exemplo, de assassinato de mulheres, de assassinato inclusive de homens, eu vou chegar lá,
tende a aumentar? Tende a aumentar? Tende, gente, tende, porque eu conheço a realidade desse povo. As brigas vão aumentar e as brigas de quem não tem muita capacidade, às vezes, de lidar ali com as adversidades do dia a dia, não são brigas tranquilinhas, tá? São brigas geralmente bastante pesadas. Bom, aí é uma realidade. Vamos pensar como um todo, né? Eu sei que as notícias, eu sei que as lives, eu sei que os programas, eu sei que as mensagens, eu sei que os vídeos que aparecem no WhatsApp são todos falando de coronavírus. Eu sei disso. Eu sei que a maioria das notícias que você tem consumido ultimamente falam do Covid-19. No entanto, para a gente analisar e ter um olhar sábio, a gente precisa ter um olhar para o todo. E pensando nesse olhar para o todo, eu queria falar um pouquinho com vocês de uma matéria que eu odiava na minha faculdade, mas que eu tive que estudar pra caramba para passar na residência, que chama-se epidemiologia. Isso a gente aprende na faculdade. É chato, eu não gosto. Muita gente gosta e depois vai dar aula disso, mas eu, Maísa, não gosto. Mas eu estudava pra caramba, né? Sempre fui de estudar muito na minha vida, então eu estudava. Bom, vou falar um pouquinho para vocês de epidemiologia. A epidemiologia traz dados para a gente avaliar a realidade, avaliar os indicadores de saúde, avaliar taxas de mortalidade, taxas de natalidade. A gente aprende isso na faculdade e ao longo da residência a gente ainda tem mais um reforço disso aí, né? Então, nós médicos, a gente tem isso bastante presente na nossa formação. Bom, vamos falar um pouquinho disso. O que eu vejo, eu não sei por que eu ainda ligo, na verdade eu sei, a gente reclama e reclama da Globo, mas quando a gente vê, a gente tá lá ligando a Globo, né? Eu assisto justamente para entender o que as pessoas, porque como é a grande mídia, eu sei que muita gente assiste, eu assisto principalmente para entender o que as pessoas estão recebendo de informação e ter um olhar crítico sobre aquilo, justamente para poder guiar o meu falar, né? Guiar o meu entendimento. Mas vamos entender que muita gente não tem um olhar crítico sobre isso, né? Vamos entender que muita gente está só assumindo informação, está só ingerindo informação. E aí, vamos supor que muitas dessas pessoas estão em casa absorvendo e estão começando a ficar ansiosas. Gente, você em casa ansioso, você em casa com medinho, você em casa assustadinho, é uma coisa, né? Uma casa que tem, sei lá, 5 cômodos, 3 cômodos, 4 cômodos, né? Tem um ventilador, tem um ar-condicionado, tem comida ali na geladeira, tem dinheiro para comprar comida se brincar para 1, 2, 3 meses. É um tipo de ansiedade, é um tipo de medo, é um tipo de alteração de comportamento. Uma outra coisa e uma outra realidade é a pessoa que mora na periferia, que mora na favela, que está consumindo essas informações, às vezes sem entender muito bem. Ah, mas você está dizendo então que quem mora na favela não entende bem, tem um prejuízo cognitivo? Não. A gente sabe muito bem que quem mora na periferia tem uma dificuldade maior até de aprender as coisas, porque a realidade que eles vivem é muito difícil, né? Eles saem ali, por exemplo, para ir para a escola, para ir para a faculdade, e quando eles voltam tem o traficante está com a arma lá desse tamanho apontada lá na porta da casa dele, a mãe tá com depressão, o pai tá bebendo pra caramba. É uma realidade muito delicada. Então a capacidade deles de às vezes aprender e entender o que está acontecendo ao redor é um pouco mais difícil. É mais difícil entender. Imagina eles nessa situação, né? Já com ansiedade, já com medo, já com pânico. E imagina agora um pouquinho mais, vamos um pouquinho além. Imagina faltando comida lá dentro, né? Inclusive na emissora, na grande mídia, passou na Cidade de Deus, todos em suas casinhas, tranquilos e calmos, recebendo alimentação e recebendo sabonetes, felizes, tranquilos. Gente, que cena utópica, que cena utópica. Quem já meteu a cara na favela e na periferia sabe que as coisas não são bem assim, não são bem assim. Eu conheço a periferia de Cuiabá muito bem, eu conheço a periferia de Poconé, eu conheço a periferia de Campo Grande, eu conheço a periferia do Rio de Janeiro, né? Então eu trabalhei durante 4 meses na Rocinha, né? Que é a maior favela do Brasil. E como que é a realidade da Rocinha, gente? Para vocês terem uma ideia, quando eu ia fazer os atendimentos em saúde mental a domicílio, são moradias, por exemplo, eu conheço a favela de Cuiabá.
As casas são bastante humildes, né? Bastante humildes mesmo. Realidades, às vezes, você vê as questões sanitárias ali de uma forma assustadora, né? Então, você entra na casa, por exemplo, eu lembro em Poconé, por exemplo, de às vezes entrar na casa e o paciente está comendo a comida agachado no quintal, apoiando o prato na própria terra. Na Rocinha era um pouco diferente, as casas não eram, por mais que fossem humildes, elas não eram amplas, nem um pouco. No Mato Grosso ainda tinha um pouco de amplitude nas casas, na Rocinha não. Na Rocinha eram casas que você não conseguia entender como que conseguia ficar, morar, sei lá, 7 pessoas, era, juro, sei lá, 10 metros quadrados de casa. Eu não entendo muito de metragem, mas pensa num negocinho pequeno. Pensa num localzinho pequeno em que moravam pessoas amontoadas. Gente, na Rocinha eu tinha paciente que dormia sentado no sofá. Eu nunca vou me esquecer desse relato. Dormia sentado no sofá. Por quê? Porque priorizava que os filhos dormissem na cama, dormiam alguns netinhos ali no sofá e essa paciente em questão dormia sentado no sofá. Você imagina, gente, como seria manter uma quarentena nessas condições? E não só nessas condições, quando você sai, que seja para tomar um ar, você encontra uma fileira de homens com metralhadoras, uma fileira de gente cheirando cocaína, uma fileira de gente fazendo uso abusivo e nocivo de álcool, pessoas violentas, pessoas agressivas, pessoas que passam fome. Imagina essa realidade, imagina manter-se em quarentena nessa realidade. É impossível. Não é possível, não é salubre. Não é salubre. Gente, é muito comum a gente ver na periferia e na favela violência interpessoal, né? Então, as pessoas descompensadas psiquicamente, a gente sabe que antes de viver essa crise que a gente está vivendo agora, a gente já vivia uma crise psíquica. Na periferia, isso fica muito escancarado. Então, como o espacinho é menor, a pessoa fica ali, as brigas são mais pesadas, são mais feias, as pessoas chegavam roxas, as pessoas chegavam agredidas, homens e mulheres, agredidas não só pela mulher, mas pelo vizinho. Certo? Agora pensem nisso e guardem esta informação. A maioria das informações que a gente recebe e que tem passado na grande mídia é justamente comparando a realidade de países, né, europeus ou Estados Unidos também, que já passaram pela pandemia, que estão passando, na verdade, né, pela pandemia. Gente, prestem atenção, não foquem a cabecinha de vocês só na informação do coronavírus. A gente precisa entender que o mundo continua rodando, as coisas continuam acontecendo. E um dado epidemiológico que eu queria trazer para vocês refletirem, é o seguinte dado, eu vou colar aqui porque eu não sei de cor. Pensando no todo, a população da Itália tem 22% da população da Itália tem habitantes, tem pessoas com 65 anos ou mais. Ou seja, é uma percentagem significativa diante de um vírus que atinge predominantemente idosos, né? Ou seja, em que a gravidade maior, ele atinge a população em geral, mas em que a gravidade maior, os casos mais graves, mais sérios, mais letais, são na população idosa. Imagina então, na Itália, esta população sendo 22% dessa população, né? Ok, uma orientação, todo mundo fica em casa. Imaginem, 2 velhinhos de 80 anos em casa fazendo quarentena na Itália. Eles são 22% da população, né? É uma quantidade significativa. Se a gente olhar no Brasil, sabe qual é a percentagem de idosos no nosso país? De pessoas com 65 anos ou mais? 8,61%. Então, na Itália, 22%. No Brasil, 8,61% de população nessa faixa etária. Eu sei que você está olhando para sua família, eu sei que você está pensando no seu melhor amigo, eu sei que você está pensando na pessoa mais querida do seu coração. Mas a gente tem que ter esse olhar para o todo. A gente tem que ter esse olhar para a população como um todo, porque é um momento de solidariedade. Então não é um momento só de pensar no teu melhor amigo, não, tá?
Vamos lá. Então, pensando nisso, isso já é um dado. Mais um dado epidemiológico que eu acho importante passar para vocês. A taxa de mortalidade infantil geral na Itália é... Cadê? Ah lá. 3,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. 3,9 mortes para cada mil nascidos vivos é a taxa da mortalidade infantil na Itália. Guarde este dado. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, 18 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Então, pega na Itália, 3,9 de mortalidade infantil. No Brasil, 18. É muita diferença, não é? O que isso quer dizer? Eu não tô falando de mortalidade por coronavírus, por coronavírus não. Não tô falando dessa mortalidade. Eu tô falando da mortalidade geral. E por que esse índice, ele é importante pra gente, epidemiologicamente falando? Ele é importante pra gente, esse índice chamado taxa de mortalidade infantil, porque ele é um ótimo indicador do nível de saúde em um país. Ele é um ótimo indicador. E a gente tem que pensar globalmente, não tem? Então pensem globalmente, o nosso nível de saúde, né, é muito inferior ao da Itália. Não entendi, Maísa, como assim? Vamos entender? Criança, quando nasce, a tendência é que ela viva, concordam? Criança nasce ali rosinha, chora quando nasce. A tendência é que essa criança viva. Para uma criança morrer, e a gente chamar de mortalidade infantil, são essas crianças que nascem, que morrem logo lá no comecinho de vida, quer dizer que tem alguma coisa nesse país que não está muito bem, a saúde desse país não funciona muito bem. Por quê? Porque criança não era para estar morrendo, né, do nada, não era para estar morrendo do nada. E no Brasil, isso acontece de uma forma muito maior do que na Itália. 18 mortes de crianças para cada 1.000 nascidos vivos. Né? Então, pensando ali 4, é quase... 6, 3, 18, é quase 6 vezes mais. O que isso mostra pra gente? Que a situação da saúde pública do nosso país é muito pior, certo? Isso é um indicador de sistema de saúde. E o que eu quero dizer com isso? Gente, essas mortes que já apareciam, elas vão continuar acontecendo, né? Essas mortes que aconteciam às vezes por desnutrição da criancinha, por fome da criancinha, elas vão continuar acontecendo. Nunca me esqueço de um momento em que eu peguei isso em Cuiabá, ainda na faculdade, uma criancinha francamente desnutrido, um recém-nascido, porque a mãe tinha algumas questões mentais e não conseguia alimentar a criança, francamente desnutrido. Aquela criança, se não tivesse chegado a uma unidade básica de saúde, aquela criança não teria sobrevivido. Então, olha só, essas coisas elas continuarão acontecendo. A gente tem que ter um olhar para essas outras mortes que continuarão acontecendo. Essas mortes que a gente poderia dizer de mortes invisíveis, né? Mortes que a mídia não está dizendo, a mídia não está lembrando que essas mortes existem, né? Só fala da morte de corona e quantas mortes a mais, e amanhã você vai ver quantas a mais, e depois quantas a mais. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas a gripe, né, H1N1, influenza, a gripe, ela sempre matou, tá? Ela sempre matou. Sempre tivemos anualmente uma mortalidade ali, uma quantidade de pessoas que morrem por gripe. A questão é que agora surgiu um vírus novo, então, vai ter mais mortes nesse sentido. Só que vamos pensar em uma coisinha que é importante para vocês pensarem nessa questão de quarentena, de fica em casa, não fico, de a economia tem que rodar ou não. Uma das coisas que eu reparei na grande mídia é que eles falam assim, a prioridade agora é salvar vidas, né? A prioridade agora não é a economia. Como se uma coisa não fosse consequência da outra, gente. Uma regressão na economia afeta, sim, a saúde da população e eu vou explicar para vocês por quê, de uma forma clara, mostrando dados que vocês vão poder acessar aí na casa de vocês. Então, por que a economia vai afetar assim tão diretamente a saúde da população? Não é a hora mais da gente ler todos os artigos de coronavírus e pensar no coroninha? A gente também tem que ler, tem que se atualizar e tem que pensar, né? Ao longo dessa semana, hoje eu tô bem cansadinha, porque eu me atualizei pra caramba. Todo dia eu tava lendo artigos novos que estavam saindo. E hoje eu tô aqui passando essa visão mais global pra vocês. Então vamos lá.
Esses dados que eu vou passar pra vocês é pra vocês pensarem nesse sentido de quarentena, de meu Deus, tá, eu tô em casa, eu até tô ansiosa, eu tô com medo, mas eu tô aqui na minha casa com ventilador, ar-condicionado, tarará. Gente, peço novamente que vocês reflitam sobre aquela família na Rocinha em que moram 7 pessoas na mesma casa e que a mulher dorme no sofá, tá? E que é real. Vamos pensar o seguinte, gente. As principais causas mortes no Brasil antes de coronavírus, tá? Antes de coronavírus, pensando de uma forma global e avaliando os dois sexos, feminino e masculino juntos, tá bom? A principal causa de morte no Brasil é violência interpessoal. Então, o que as pessoas, né, pensando claro, gente, isso eu tô falando na faixa etária dos 15 aos 49 anos, tá? A população idosa é uma outra conversa. No entanto, a maioria do meu público aqui do Instagram é nessa faixa etária. Então, é pra vocês que eu tô falando, certo? Não é pro velhinho, não é pro velhinho de 60 anos ou mais. Eu tô falando pra população de 15 a 49 anos, que é quem me acompanha aqui. E eu vou falar pra vocês o que mais mata no dia a dia essa população, que é quem me assiste. Primeiro, violência interpessoal, briga, assassinato, feminicídio, homicídio, ok? É o que mais mata. E só uma coisa que é um dado importante, quem mais morre por isso são homens, tá bom? Então, quem mais morre são homens. Homicídios são muito mais prevalentes do que feminicídios. A segunda causa de morte no Brasil, acidentes de trânsito. Terceira causa de morte no Brasil, doença isquêmica do coração. Quarta causa de morte mais frequente no Brasil, doença cerebrovascular. Quinta causa de morte mais frequente no Brasil, cirrose e outras doenças hepáticas crônicas. Sexta causa de morte mais frequente no Brasil, autolesão. O que é autolesão, Maísa? Suicídio. Sétima causa de morte mais comum no Brasil, infecções de vias aéreas inferiores. Vocês conseguem perceber que infecções de vias aéreas inferiores, que querendo ou não acaba sendo o que a gente está vivendo agora, é a sétima causa de morte mais frequente no Brasil? Antes disso, vem disparadamente violência interpessoal, autolesão, acidente de trânsito. Vocês conseguem perceber o quanto isso, então, pensando em prevalência, pensando em estatística, o quanto isso tem um peso maior na nossa realidade? Tem um peso muito maior. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Pensem, imaginem essa família da Rocinha. As crianças não são iguais os filhos do Luciano Huck, que eu vi lá na Globo, todos fazendo a tarefinha, comportados, com a Angélica ensinando a tarefinha. Não são essas crianças, são crianças que preenchem critério para TOD, que é o transtorno positivo desafiador, na grande maioria das vezes, crianças agitadas, crianças hiperativas, crianças desobedientes, crianças que muitas vezes podem ser mais agressivas. Nesse contexto, com a família toda em casa, com o pai sem trabalhar, com a mãe sem conseguir fazer faxina, tendo que viver só de uma bolsa ali, de uma cesta básica, de um sabonete que colocam ali no muro. Vocês acham que a cabeça dessas pessoas vai ficar como, gente? Vocês acham que a mente dessas pessoas vai ficar como? As pessoas que já tendem a ficar, você que tende a ficar ansioso, essa pessoa ela vai tender a ficar agressiva. Essa pessoa vai tender a ficar impulsiva, fazer coisas sem pensar, agir de forma agressiva, gritar com o outro, bater no outro. Vocês concordam que isso vai aumentar muito mais a nossa primeira causa de morte, que tem maior peso no nosso país, que é violência interpessoal? Isso mata, gente. Isso mata e muito. Isso mata muito mais do que infecções de vias aéreas inferiores, que é a sétima causa mortes do nosso país. E se essas pessoas ficarem trancadas em casa esse tempão todo, sem receber, sem poder trabalhar, sem esperança às vezes de voltar, quando que vai voltar a trabalhar, porque imagina a crise, quando que vai ter emprego pra mim de novo, né? Acabei de conseguir um emprego, achei que agora que a coisa ia dar certo e já perdi, vou ter que voltar a depender de uma cesta básica.
Imagina a cabeça dessas pessoas, aumenta muito e o que poderia acontecer, pelo amor de Deus, eu não estou profetizando nada, mas é o que é mais provável que aconteça. E eu estou vivenciando isso até por meio dos relatos das pessoas que eu atendo. É o aumento da violência interpessoal. E além disso, vou falar um pouquinho, sim, disso que vem antes até de infecções de vias aéreas inferiores, como sexta causa principal de morte no nosso país, que é a autolesão, que é o suicídio. Gente, vai aumentar. Isso tende, se as coisas continuarem como estão, isso tende a aumentar consideravelmente. Vocês conseguem imaginar essa situação? Nesse período que a gente está vivendo, eu não sei se vocês repararam, mas quem já tem uma maldadezinha, quem já tem um egoísmozinho, quem já tende a olhar para o próprio umbigo, nesse momento de crise, isso se aflora. Isso toma uma proporção maior. Quem é bom mantém-se bom, fica ansioso, mas quem tem ali aquela maldadezinha, aquele egoísmo, tende a se aflorar. Essas pessoas vão sair violentas, gente. Elas vão sair violentas de casa, elas vão sair querendo trazer comida independente de como. Não sei como, mas eu vou trazer. Não sei como eu vou trazer dinheiro, mas eu vou trazer. Já que não vai ser por trabalho, eu vou ter que dar outro jeito. Gente, esse cenário envolve um aumento considerável de mortes não ditas pela mídia, dessas mortes que a mídia não cita, que são as mortes por violência interpessoal, pensando até acidentes de trânsito, se bem que aí os carros não circulariam tanto, mas principalmente violência interpessoal, que é a primeira causa de morte do nosso país, e a sexta aqui que eu vou dizer que é a autolesão. Isso é grave, gente, isso tem um peso muito grande. Então eu trouxe todos esses dados para que vocês possam refletir, né? A realidade do Brasil não é a realidade que você vive na sua casa e a realidade que a grande mídia tem mostrado, tá? Não é. Acordem, reflitam, reflitam com sabedoria, com discernimento, tentando pensar não só no seu familiar, no seu amiguinho, mas pensando no todo, pensando no Brasil como um todo, no nosso país como um todo, e buscando olhar diante desse cenário que eu citei, e que é um cenário muito difícil, e que eu já estou ouvindo o começo disso, né? Eu já ouço nos relatos o começo deste cenário que está por vir. A gente tem que entrar para esse cenário com coragem, com firmeza, com maturidade, com maturidade, não é ficar, não, mas eu vou ficar aqui em casa, tá tranquilo, eu fico aqui fazendo stories, fazendo atividade física e fit dance em casa, e eu faço uns stories e marco aqui, vou pegar uma aguinha, e marco aqui, eu faço uns stories e eu marco aqui em casa e tá tranquilo. E aí eu vou opinando porque eu sou a opinadora, adoro dar pitaco, entendeu? Eu vejo uma notícia aqui, eu adoro dar um pitaco. E aí eu vou opinando e eu fico gastando meu tempo com isso, né? Sem ter esse olhar um pouquinho mais do outro, do próximo, entender que o próximo, ele não vai ficar tranquilinho não, se só ficar chegando cesta básica. O próximo, o homem, gente, foi feito para trabalhar, o homem quer emprego, o homem quer sair de casa, trabalhar e trazer comida para casa. Ganhar comida não sustenta a saúde mental de ninguém. É uma minoria, repito, é uma minoria das pessoas que fica tranquilão em casa recebendo Bolsa Família, cesta básica. Não é assim a realidade. As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam com raiva de viver e de passar por isso. O trabalhador brasileiro, o povo brasileiro em sua maioria, tem um benefício maior na saúde mental, assim, sabe? De falar, não, que legal, que gostoso que é poder sair, trabalhar, né? Sei lá, limpar aqui essa piscina, varrer aqui essa rua e poder trazer um dinheiro digno para dentro da minha casa. Que gostoso que é isso. É assim que funciona a cabeça da maioria das pessoas no nosso país, mas tem muita gente ruim, né, também. Não é a maioria, mas a gente tem pessoas maldosas, a maldade existe. Imagina como ficaria e como vai ficar dentro desse contexto, pensando em periferia, pensando em favela, como que vai ficar a cabeça
dessas pessoas que têm a maldade mais prevalente, essa pessoa que mata sem pensar, que tortura sem pensar. Imagina como vai ficar num cenário desses. Imaginem as mortes que viriam nesse primeiro item, que é a principal causa do país de violência interpessoal. Reflitam, pensem, não saiam falando ou dando pitaco à torto e à direito. É sábio, às vezes, silenciar. É sábio, faz parte da vida, né? Tem coisas que a gente não entende muito bem e a gente, silencia, tá bom? Pensem, reflitam, ajam com coragem, com maturidade. Procurem ver, sim, que a gente tem que passar por isso, a gente vai passar por isso. E isso vai passar, então calma, isso vai passar, né? Lembrem-se lembra lá, vou lembrar um pouquinho, porque eu vejo muita gente agindo de forma imatura, muita gente. E é um momento então de falar igual a mamãe falava quando a gente caía e tropeçava: filho, vai passar, respira. E é isso, vai passar, respira, calma, para de ver tanta notícia, essas notícias não estão te fazendo bem. Respira, calma, coragem, firmeza, solidariedade, perdão. Trabalha teu lado espiritual, trabalha tuas mazelas, trabalha aquelas coisas em você que são podres, que é o olhar para o próprio umbigo, que é o achar que você é o dono do mundo e o dono da razão. É um momento ótimo para trabalhar isso e para sair dessa crise que vai passar com uma cabecinha um pouquinho melhor, um coração um pouquinho mais mole, né? Uma humildade um pouquinho mais desenvolvida, né? Nós não somos, nunca fomos, nunca seremos os donos da razão. Então, fique atento com o que você está verbalizando, fique atento com o que você está opinando, com o pitaco que você está dando, o que isso tem acrescentado de bom, que impacto isso tem de positivo, tá bom? Para você e para os outros. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!